Cabeça para cima de hoje, conversando com você sobre igreja em células. Você conhece esse trabalho? O que você acha? Você tem participado de alguma célula, de algum grupo chamado de célula? Você entende o que é a igreja em célula? Nossos especialistas, pastores queridos, vão nos ajudar a entender cada vez mais, né? Pastor, você estava comentando sobre que achava importante a gente esclarecer essa história do G12 e tal. É porque eu vejo o seguinte, quando um pastor, claro, ele quer crescer, ele ouve falar que a igreja do pastor fulano, em certa cidade ou outro estado, está crescendo e é em célula e tudo, ele vai lá, vai aprender e tudo. Então as pessoas, muitas vezes, os líderes, eles vão para conferências e eles querem importar um modelo. Mas, na verdade, o modelo não anda sozinho. Né? A essência é Cristo, é um coração quebrantado, é uma liderança humilde, próxima do povo. E não tem como você trabalhar em célula sem você trazer esses princípios, que é você ver a vida de Jesus como ele era. Né? Ele era inclusivo, não exclusivo. Exato. Né? Quando todos olhavam para Zaqueu como alguém que não fosse digno, né? O judeu, ele disse, hoje eu vou estar na sua casa. Quer dizer, ele sabia que a luz precisava estar na escuridão. Claro. Então, ele não vivia uma religiosidade. Então, o perigo é de nós importarmos um modelo. Então, o que eu creio que houve uma dificuldade, não querendo aqui fazer nenhuma referência negativa nem necessariamente positiva em relação ao G12, eu creio que o modelo é interessante e tudo, mas foi o seguinte, quiseram importar o modelo, mas o pastor, quando ele não desce lá e ele não dá exemplo, ele mesmo não vivencia aquilo, talvez ele nunca liderou uma célula, ele quer fazer as estruturas, botar lá, então é assim, vamos fazer o seguinte, minha igreja tem 200 membros, já sei, eu vou dividir 20 células de 10, vou botar vocês como líder desse, eu sou o líder de tudo, isso não funciona. Não. Porque, não é uma pirâmide, né? Exatamente, não é, você não precisa estruturar algo, é algo que tem vida própria. É igual você ter vários filhos e querer tratar igual cada filho é diferente. Então, a palavra para mim que vem preencher esse vazio, essa lacuna, chama-se discipulado. Mateus 28, 19, Jesus ele fecha a sua obra e ele diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Como quem diz, olha, eu fiz tudo o que tinha que fazer por vocês, toda autoridade me foi dada. Aí ele não diz assim, olha, pastor, se der, eu vou compreender, se não der, eu vou compreender. Você vai e faz discípulo. Não, está no imperativo. Portanto, quer dizer, uma conexão conclusiva, ide e fazei, no imperativo, discípulos. Isso. De todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que é o discipulado? Aí a gente vem, o que é o discipulado? O discipulado é exatamente isso, é a vida dentro da célula. Então, para que uma célula seja sadia, ela precisa ter pessoas realmente discipuladas e bem cuidadas. Para que um líder de célula possa ser um líder que vai fazer diferença na vida daquelas pessoas, ele precisa ser cuidado e bem discipulado. Então, quando você joga uma estrutura e só fica querendo trazer honra, a Bíblia fala que aquele que busca honra não é honra. É verdade. Então, quando eu chego e falo, olha, eu sou o pastor e eu vou botar vocês 5 para ser os 5 do pastores, no caso de 12, os 12, por exemplo. E vocês vão ser os 12 dos 12. Tudo bem, eu acho importante a honra, é fundamental ter gratidão pela liderança, mas honra por título e posição não funciona sozinha. É verdade. Precisa haver sangue correndo aí, precisa haver morte. Na verdade, é um princípio bíblico que se trabalha até no mundo secular, porque ninguém dá... você pode ter um título de uma posição, mas liderança por canetada não existe, Exatamente. né? Não existe, né? verdade. Ela tem que ser conquistada, ela tem que ser... O que me chamou a atenção em relação à célula, grupo familiar, essas coisas, é que quando chegou o meu conhecimento, eu me lembrei. Nós somos oriundos da Assembleia de Deus, lá de Recife, aquela coisa toda, meus pais já estão na eternidade, mas na época em que foi apresentado a escola bíblica dominical, foi um problema muito sério para a Assembleia de Deus aderir, abraçar, porque também achava que eram inovações, coisas diferentes. Meus pais falaram isso. Pensa que na época foi fácil ter escola dominical? Não, foi uma situação difícil para eles aderir e colocar... Quanto isso funcionou e tem funcionado, a escola bíblica dominical. Então eu lembrei disso. Naquela época houve uma resistência à Assembleia de Deus a aceitar.
E hoje é um dos ministérios mais fortes que usa a escola bíblica, é a Assembleia de Deus, entre outras denominações. Então, a célula também foi isso. Quando chegou, que se apresentou, veio daqui, veio de lá, de uma forma como o pastor colocou aqui, né? O G12, um método, uma forma de trabalhar assim, e gerou uma coisa. Mas depois que você entra na essência do conteúdo da célula, é muito importante. Não é nesse bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, havendo a essência do amor, o respeito e a sinceridade na obra, você vê que cresce e cresce sadio. Como funciona uma igreja em células? Como é o funcionamento disso, né? Que formato é esse? Quais são os objetivos de uma célula, por exemplo? Eu penso o seguinte, para você ser um bom pai, um bom líder, você precisa ser um bom filho também. Então, um dos grandes problemas hoje é que as igrejas, os líderes, os pastores, gostaria de falar isso antes de entrar nesse assunto, eles não têm com quem prestar conta da sua vida. Então, por isso, a gente vê muitos problemas que não precisavam ter. Então, a essência de uma igreja de célula é o cuidado, não é a estrutura. A gente pensa numa estrutura, numa casa com 11, 15, 7, 8 pessoas, não importa, com um líder ali, cantando louvor, fazendo um culto doméstico, indo embora. Né? A gente vê, porque nossa tendência é ver o exterior. Mas a essência, o que eu entendo, nós trabalhamos na visão do MDA. Essa sigla significa, tecnicamente, microcélula discipulado apostólico, onde a estrutura da nossa igreja, claro que a gente não consegue atingir 100%, mas é o nosso ideal, onde todos são discipulados, uma vez por semana, um a um. No nosso caso aqui. Para que, quando chegue na célula, quando possa chegar na estrutura maior, isso venha de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, como é que funciona? Domingo nós temos o culto chamado culto de celebração, que é o culto como nós conhecemos, onde um pastor prega, né, só ele vai falar, não tem tempo para todos falarem, e ali você tem a estrutura de um culto de celebração. Durante a semana, nós temos, por exemplo, quarta, quinta ou sábado, depende, né, do líder ali, nós temos uma célula semanalmente acontecendo, né, e essa célula deve demorar no máximo 1h30, entre 1h e 1h30, tá bom? Então, eu vou falar da nossa experiência, nós encorajamos toda a célula a ter uma reunião de oração. Você não pode ter em outro dia, que eu sei que como a nossa cidade é uma cidade muito grande e trânsito, então a gente sugere que pelo menos meia hora antes da célula aconteça uma reunião de oração, orando principalmente pelos problemas da célula, o que foi trazido, doença, enfermidade, prosperidade, aquelas demandas da própria célula. Tá? Então, só alguns precisam participar, é aberto para todos, mas é no horário da célula, por exemplo, começando 8 horas, eu vou dar um exemplo prático meu. Aqui na Barra, quando a igreja acabou de começar, então eu voltei a liderar a célula. Não é porque eu sou o pastor da igreja que eu não posso, pelo contrário, eu preciso dar exemplo. Então a minha célula começa às 8h30 da noite, aqui no Jardim Oceânico, é maravilhoso, eu fico torcendo para chegar à quinta, porque eu amo estar lá, 8h30 e termina no máximo às 10 horas, depois tem um lanche, o pessoal bate papo, e ali eu atendo pessoas, como se fosse um pequeno gabinete. Então, existe uma estrutura completa. Você tem o louvor, você tem a palavra. A grande diferença dessa pequena reunião, além do número de pessoas, é que ali, como Paulo diz, todos devem profetizar. Como é que você enquadra isso na igreja, na estrutura que não é em célula? Não tem como. Então, na igreja em célula, todos podem falar, funcionar. Eu sou abençoado pelo que um fala, pelo que o outro fala. Então, isso é só o que você está vendo. Sendo que na terça-feira na nossa igreja a gente tem uma reunião chamada Treinamento Avançado para Líderes. Chamam de Tadel. Nessa terça, nós treinamos líderes. É uma reunião para líderes de célula, para eles saírem para a quarta, para a quinta, para o sábado, por exemplo, já com algo preparado. E nós, nessa reunião, ela é aberta a toda a igreja, qualquer um pode ir. Mas nós falamos sobre o quê? Discipulado, liderança. Já houve momentos que nós simulamos um discipulado. Eu sentei com o meu pastor auxiliar e começamos a fazer um discipulado. Eu inventei um nome para mim, ele para ele, mostrando. Então, precisa ser ensinado. Treinamento. Né? Treinamento contínuo e semanal, sempre, toda terça-feira. E às vezes ministramos uns cursos dentro do treinamento. E aí, chega no domingo, você vai celebrar o que aconteceu na semana. Então, é a mudança de paradigma. Não é eu vou depender do domingo, preciso do culto para sobreviver.
Então as pessoas vivem de domingo e quarta, quando na verdade a gente precisava ser luz, precisa todos os dias, né? Todos os dias. Então eu acho que é se uma alimentar todos os dias. Então é uma né? mudança, eu acho que é viver a nova aliança. É uma mudança. Jeremias 31 diz, né? Eis aí que firmarei nova aliança com a casa de Israel. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Ou seja, eu não posso terceirizar para um Moisés a responsabilidade de ser luz. Olha, eu vou dizer, domingo agora, eu ministrei na nossa igreja, eu fico olhando, acabou o culto, ninguém nem precisa me procurar. Está todo mundo sendo tratado, não tem aquela fila de Moisés que Jetro combateu. As pessoas já são, então a gente ensina antes, procura ensinar. Temos muitas lutas, muitas dificuldades, é óbvio, mas a gente procura ensinar antes para que, na estrutura, um pastor presidente, o pastor principal, ele tenha o ideal, porque você tem uma liderança estrutural e uma liderança de discipulado. Então, o ideal seria que eu discipulasse semanalmente, diretamente, quem esteja envolvido diretamente com a mesma visão na igreja. Então, por exemplo, um pastor abaixo de mim, um discípulo meu, que eu me reúno com ele, ele vai estar cuidando, por exemplo, de várias células. Ele já não é mais um líder de célula, ele já é, a gente chama assim na estrutura, existe o membro da célula, o líder da célula, o supervisor de célula, que é aquele que da célula dele já multiplicou 3 ou mais. Depois você tem o supervisor de área, que é aquele que multiplicou 3 setores, cada um com aproximadamente 3 células. Depois nós chamamos de distrito e depois nós chamamos de região. Entendeu? Então, num supervisor de setor, ele já cuida de umas 30 pessoas, mais ou menos. É um trabalho organizado, com planejamento. Planejamento. Né? E em cima disso aí, há uma certa preocupação, inclusive por alguns líderes, sobre isso, essa formação, porque muitos não estão com o coração voltado à obra, mas está querendo uma oportunidade. E quando ele se encontra com uma liderança de 30, ele já se acha assim, eu posso ser um pastor, eu posso levantar um ministério, um trabalho, porque já segurei esses elementos. Isso é um risco, O risco é esse. Muitos têm medo, inclusive. O trabalho, o sistema é bom, porém tem que ser pessoas sinceras, que ama a obra e que honra exatamente. Você sabe como você consegue frear isso? No discipulado. No discipulado existe um discipulador, porque aí o pastor vai no... E como é que está a vida daquele irmão? Porque, vamos dizer assim, esse ideal por ter poder, de querer estar fazendo isso desconectado com a sua liderança, não vai funcionar. Então, no discipulado também é ensinado. Então, os cursos que a igreja promove e o nosso treinamento ajuda o quê? Você fazer um filtro para que essa pessoa não chegue lá desse jeito, com esse coração. Ela não sobe, entendeu? Ela não vai, dificilmente ela vai se tornar até líder. Geralmente a gente tem uma entrevista para ungir o líder. Então eu converso com ele antes. Ele é aprovado pelo líder da célula, pelo discipulador dele, pelo supervisor de setor, pelo supervisor de área. Todo mundo tem que aprovar ele. Então fica mais difícil. É claro que muitas coisas passam, falar que é bonito no dia a dia, na dinâmica, né? Mas aí vai dar realmente no envolvimento do pastor nessa estrutura. Perfeito. A gente já precisa fazer mais um intervalo, vou dar mais uma paradinha e volto. Queria entender um pouquinho com vocês. O pastor já citou, tem tido algumas dificuldades de fazer isso, às vezes numa cidade maior, talvez aqui como Rio de Janeiro. Quais são as principais dificuldades de um formato em células, de uma igreja que adota, né, o trabalho em células? Quais são as dificuldades maiores? O senhor já citou um risco. Quais são os principais riscos de um trabalho dessa ordem? Quem participa de uma célula precisa ainda ir aos cultos nos domingos, etc. Por quê? Como é que é essa história? Isso. Tá bom? Tá Vamos bom. lá.